Já te aconteceu sentir algo forte dentro de ti, sobretudo quando tens de tomar uma decisão importante, mas não saber se é intuição, ansiedade ou medo? Neste vídeo eu vou ajudar-te a reconhecer exatamente a diferença entre intuição verdadeira e ansiedade e medo disfarçados de aviso. Quando falamos de intuição, falamos de uma energia subtil e por isso é que é tão difícil de interpretar neste mundo uma coisa subtil. Porquê? Porque o nosso mundo externo, ele é cheio de cor, cheio de movimento, cheio de som e é tudo ou preto ou branco, ou frio ou quente, ou seja, as coisas são mais objetivas. Quando nós vimos ler o nosso mundo interno, tudo é um pouco mais subjetivo, é como se tudo se misturasse mais. E o que nós temos de fazer é aprender a ler o nosso mundo interno, assim como nós lemos o mundo externo. Quando nós estamos a conduzir, nós sabemos se o sinal está vermelho, verde, se há um stop, se há uma cedência de passagem, ou seja, tudo é mais objetivo e fácil de entender, porque fomos habituados a isso. O que não fomos habituados é a ler o nosso interior. Como é que se lê o nosso interior, esta sopa de energias e até de vozes que existem dentro de nós? Porque o medo e a intuição, eles muitas vezes são confundidos e são tomadas decisões baseadas em medo, achando que é a nossa intuição. Porque o medo, ele vem como um sistema de alerta urgente. Como é que nós sabemos a diferença entre se o que eu estou a sentir é uma intuição ou se o que eu estou a sentir é um medo? A diferença está na ansiedade que causa e na urgência que é pedida. Quando eu tenho uma intuição e essa intuição é verdadeira, ou seja, vem mesmo de um plano subtil de informação boa para a minha vida, essa sensação é calma e serena e traz tranquilidade. Quando é medo ou ansiedade ou a nossa cabeça a tentar com que nós façamos algo, essa sensação traz urgência, medo, traz aquela sensação de é agora ou nunca e tens de agir, mesmo que dentro não haja congruência. Então, essa é a diferença básica entre intuição e medo ou ansiedade. A intuição nunca nos vai fazer agir para ontem ou ter medo de, se não agir, perder algo. A intuição é assim algo que vem subtil, é como se ficasse assim uma pulga atrás da orelha, mas quando eu penso em não fazer aquilo, eu tenho paz. Mas quando é medo ou ansiedade, quando eu penso em não fazer aquilo, eu sinto ainda mais urgência, parece que eu vou perder algo importante se não fizer. E entramos no ramo da competição, de se eu não fizer, aquela pessoa vai fazer. É uma energia pesada. Ou seja, esta é a primeira base. Quando estás numa situação e não sabes se é intuição ou medo, paras. Paras e sentes. Esta sensação é leve, é calma, é tranquila, ela traz-me serenidade? Se sim, é a intuição. E normalmente a intuição dá-nos uns dias, umas semanas, até às vezes meses para atuar. É como se eu estivesse a pensar naquilo ou a sentir aquilo durante já algum tempo. Quando é medo ou ansiedade, vem com uma necessidade de ter de fazer para ontem. E se não fizeres aquilo, isto vai acontecer, ou vais perder aquilo, ou não vais conseguir atingir aquilo, ou é como se fosse uma voz,
na nossa cabeça que não nos deixa em paz. Isso é medo. E nós vamos falar de exemplos práticos. Eu vou-te dar exemplos práticos para que tu realmente, quando estejas numa situação entre uma ou outra, te lembres do que aprendeste aqui e passes pelos filtros de entender se é intuição ou medo. Eu também queria deixar claro que quando nós temos uma intuição e é assim uma coisa leve e nós vamos sentindo e parece que aquilo vai ganhando uma força, mas uma força serena. É claro que uma intuição também tem prazo. Se eu tenho a intuição de ir por um caminho enquanto estou a conduzir e eu passo o corte desse caminho, é óbvio que a intuição depois também já não terá o seu efeito. Mas normalmente a intuição dá-nos tempo para sentir e tempo para agir. Quando é o medo, é o oposto. Ela não nos dá tempo de agir ou de sentir, ela quer que as coisas aconteçam e tem de acontecer daquela forma. Isso é medo. Vamos então a exemplos práticos, porque eu acho que os exemplos práticos ajudam sempre mais para entendermos o que fazer na nossa vida. Então, vamos dar o exemplo do João. O João sente um aperto para aceitar um negócio rápido. A mente repete: é agora ou nunca? Ele não dorme bem, revê cenários, tenta convencer-se que aquilo é o melhor. Ou seja, veio com urgência, ansiedade e justificação mental. Isto não é intuição, é medo de perder. O caso da Maria. A Maria sente um não silencioso a um convite que lhe foi feito. Não há drama nem medo, há sim uma clareza de um não. No dia seguinte, a paz mantém-se igual. Então, traz calma, traz simplicidade e constância, é a intuição. O exemplo da Clara. A Clara queria terminar uma relação. Ela sente tristeza e alívio ao mesmo tempo. Quando imagina ficar com aquela pessoa, o corpo contrai. Quando imagina sair, o peito abre, apesar da dor. Neste caso, a dor não invalida a intuição. É o sinal do corpo. É uma intuição, mas com luto. Pedro. O Pedro sente certeza de que alguém vai escolhê-lo, mas essa certeza oscila conforme as mensagens. Quando não há resposta, ele entra em pânico. Ou seja, há dependência do externo. Então não é intuição, é desejo de validação. A Sofia. A Sofia ignora um desconforto numa parceria porque faz sentido no papel. Meses depois, lembra-se: o corpo avisou-me desde o início, sem palavras. Era intuição e foi sentida cedo, só que a mente adiou. Era intuição neste caso. Tiago. O Tiago quer mudar de cidade. Um dia sente entusiasmo, no outro dia sente medo. Quando para de pensar e caminha, o corpo inclina-se sempre para a mesma direção. Então, a mente oscila, mas o corpo repete. Então, é a intuição. Ana. A Ana diz sim para ajudar alguém. Assim que diz sim, ela sente um peso imediato e irritação. Diz a si: mas eu sou boa pessoa. Ela sente autojustificação e peso. E isto não é intuição, é culpa. O Lucas. O Lucas sente vontade de ligar a alguém sem motivo e não espera nada. Liga e a conversa acontece naturalmente. É um impulso leve, sem expectativa. É intuição. Então,
É importante ver que a intuição ela não grita, ela não pressiona, ela não pede provas. O medo precisa de provas constantes, precisa de justificação mental, gera confusão, gera pensamento em loop, ruminação, pede que tu forces uma situação, e também pode surgir como um tenho de ou e se, e normalmente sente-se um desconforto e um aperto no corpo. Há uma dica extra que eu te quero dar, que eu faço sempre, em situações em que eu não sei realmente se é intuição ou medo ou ansiedade, porque eles às vezes misturam-se muito. E o truque é largar. Quando eu não sei se é intuição ou medo, eu largo a situação. Porquê? Quando nós largamos uma situação, nós estamos a assumir que não sabemos. E quando algo é para nós, não há nada no mundo que nos vá tirar aquilo. Quando algo não é para nós, não há nada no mundo que nos faça ficar com aquilo. Então, sabendo disto, tudo caminha sempre para o sítio certo. Então, se tu estás com dúvidas, larga. Se é uma relação, se é um trabalho, se é uma decisão, larga. Se tu sentires muito medo, muita angústia, muita urgência de ter largado aquilo, sabe que não é intuição, provavelmente será medo. Mas se tu largas e aquela situação volta para ti novamente, ou vem com calma e serenidade, tranquilidade, é algo para tu olhares e provavelmente será a tua intuição. Então, distinguir entre intuição e medo é começar um processo e um caminho de saber ler o teu interior. E o teu interior, ele não se lê como se lê o mundo exterior, que é com cor, com movimento, com palavras. Ele é diferente. Mas tu vais praticando e ao praticar, ao ver, ok, isto é intuição e isto é medo, e agir conforme sendo intuição ou medo, tu vais vendo os resultados. E depois tu também vais entender qual é a maneira que o teu corpo tem de te dizer se é uma ou se é outra. Espero que tenha ajudado e se tu gostaste de entender esta diferença, e se fez sentido para ti, comenta aqui abaixo deste vídeo, subscreve este canal e deixa o teu like. Até já!